Fala vascaínos, muito boa tarde. Hoje vamos falar sobre os clubes que o Vasco pegou pela Sul-Americana, as datas com que o Vasco vai jogar, contra quem será o primeiro adversário e como eles estão também nos seus campeonatos. Mas logo após a vinheta. Segue aí. Começando a falar aqui pelo time mais forte do grupo, né, no meu modo de ver, o time que o Vasco vai enfrentar que é mais forte, que é a Olímpia, do Paraguai. Ele está em primeiro lugar do campeonato, com 8 vitórias, 3 empates e 0 derrotas. Isso aí é um time que vai vir com tudo para cima do Vasco. É um time que, para todos, é o que mais pode disputar ali a primeira vaga, tá? Ele conseguiu ganhar o clássico contra o Cerro Porteño, que é o time que está na Libertadores, lá do Paraguai. Então, tá bem no campeonato. Seu principal artilheiro é o Sebastião Ferreira, que já jogou no Vasco também. E tem o Richard Ortiz, que é o capitão, que marcou o gol pelo Olímpia contra o Cerro Porteño no clássico, né? E que tá mantendo aí o time lá em primeiro lugar. Tem também o Cáceres, que jogou na lateral direita do Vasco, não é um mau jogador. E o Rubem Leiscano, que é um jovem promessa, é um meio ofensivo muito bom. Então esse é o time do Olímpia mais difícil do grupo do Vasco. Depois vem, em segundo aqui, o Audax italiano, né, que é um time chileno e que não está muito bem no seu campeonato, está em sexto lugar, com 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Então, se a gente for olhar, o chileno já não é um campeonato muito disputado, ainda mais comparando ao Paraguai e o argentino. É um time que, para mim, é considerado que o Vasco vai passar fácil e tranquilo. Fácil. Se jogar bem, tem todas as chances de ganhar os 2 jogos, tanto em casa quanto fora. E o terceiro aí é o Barracas Central, que é um time argentino, por isso já é um time mais difícil, né? Por ser argentino, da catimba também, então tem que ter muito cuidado. Ele está em terceiro lugar do campeonato argentino, então não tá mal, tá muito bem, porque é um campeonato que disputa muito ali, o campeonato é o River Plate, é o Boca Juniors, então dali em terceiro é um clube que disputa lá em cima mesmo e tá se mantendo. Ele tem 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas apenas em 14 jogos. Tá bem no campeonato, tá brigando ali na tabela de cima. Então, um clube que o Vasco realmente vai ter também um pouco de trabalho. Se não se projetar, não trabalhar em cima, pode ter dificuldade. Mas eu acho que o Renato, diferentemente do Diniz, ele é estudioso nesse aspecto. Ele estuda mais como esses adversários jogam e tem a chance de repente, a gente conseguir ganhar também aí o Barracas e conseguir passar para a próxima fase. Vamos ver os jogos, como é que vão ficar? E eu acho que a tabela de jogos está boa para o Vasco, tá, galera? Ele começa aí dia 7/4, joga lá no Barracas Central, o primeiro jogo é fora, mas não é impossível. Se o Renato conseguir fechar a casinha, pode trazer lá de lá um empate ou até mesmo uma vitória, que seria muito importante. E aí vem a parte melhor, que o Vasco pega o Audax italiano depois, dia 14/4, em casa. E, cara, é 3 pontos. Aí ele não pode pensar diferente do que não ganhar o Audax italiano em casa. Depois pega o Olímpia em casa, que a gente tem que, se tiver com 6 pontos, imagina ganhar o Olímpia, já ir para 9 pontos. Seria o primeiro do grupo. Todos, no mínimo, teria ganho de todos os clubes, então seria líder isolado, né? Teria chance. E o próximo jogo, o quarto jogo, seria na casa do Audax italiano, que para mim não é nenhum time impossível de ganhar fora. E a gente poderia, ganhando ele lá, tá com 12 pontos na tabela nos 4 primeiros jogos. A gente estaria classificado já para a próxima fase. Teria que fazer pelo menos mais 1 ponto ou um empate com o Olímpia, talvez já decretasse a nossa posição em primeiro lugar para a segunda fase, né? Que aí dia 19/5 a gente pegaria o Olímpia lá no Paraguai, seria um jogo mais difícil, mas andando tranquilo poderia conseguir trazer um empate de lá, né? E depois ia jogar em casa contra o Barracas Central. Aí, jogando em casa contra o Barracas Central, ou vitória ou empate, dependendo como tiver ali no grupo. Se já estiver tranquilo, o empate já serve, mas terminar ganhando seria melhor ainda e terminaria dia 26 de maio. Então, os jogos terminam dia 26 de maio. E engraçado, que dia 19 de maio, que é o jogo contra o Olímpia, é aniversário do meu filhão também. Então, cara, seria uma boa a gente ganhar fora do Olímpia, né? Seria um presentão para mim e pro meu filho. Gente,
Acho que é possível, tá? Acho que é possível, o Vasco tem tudo para passar, tudo para passar. Agora, Renato tem tudo para melhorar esse time. Ele tem vindo de 9 pontos no campeonato, né, possíveis, ganhou 7, então a tendência é ele cada vez melhorar o time do Vasco. Acho que no Brasileiro a gente já está em 10º, subindo um pouquinho mais, almejando ali o 6º lugar para ficar ali na tabela de cima. E a Sul-Americana e a Copa do Brasil é aquele mata-mata que a gente pode conseguir chegar e pegar uma taça esse ano. Brasileiro é fora de questão praticamente, mas tentar uma Libertadores é possível, se o Renato continuar e conseguir manter essas pontuações, né, que ele está fazendo, jogando dessa maneira. É possível sim o Vasco chegar numa zona de Libertadores, pré-Libertadores, é possível. O time do Vasco não é ruim, só que tem que ser bem treinado, tem que entender o adversário para a gente poder tirar o melhor proveito do elenco, coisa que o Diniz, para mim, não estava conseguindo. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço. Final de semana tem o jogo contra o Grêmio, a gente vai trazer aqui notícias para vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.